No caso, um alimento que eu queria comentar com você é a questão do sushi, né? Então, o sushi, ele é um alimento que muitas vezes a gente pensa assim, ah, não vou precisar aplicar insulina porque é mais proteína, né? Mas o que que acontece com o sushi? O sushi, às vezes, É, tem o que dentro, junto com ele? tem muito arroz, e é o arroz japonês, gente. É um arroz que é cheio de açúcar. E esse carboidrato também absorve o shoyu. Shoyu. Uhum. Né? Eu aprendi com a minha amiga japonesa que é shoyu, o nome certo. E o shoyu muitas vezes pode ter açúcar, né? Ele pode ter quando não pode. Aí absorve e aí vira uma grande bagunça, porque aí tem proteína, tem gordura, tem o carboidrato e mais açúcar do que você imagina. Então, assim, tem que lembrar que esse arroz do sushi tem mais carboidrato que o normal. Não é o arroz que você come em casa. Uhum. Realmente, essa questão é muito bom a gente estar ciente, né? Outro caso legal que a gente vê, né, é a questão de fritura, molho, né? Como você falou ali no Outback, que tem frango empanado, né, às vezes das carnes tem molho também. Pratos que tem muita gordura. Às vezes, além de fazer o fracionamento, né? Então, olha como é complexo. Para determinadas coisas que a gente vai comer, além de fracionar a dose, a gente vai ter que fazer adicionais também, né? Então a gente vai ter que contar a gordura ou a proteína ou os dois como se fossem, como se uma parte deles fossem carboidratos, né? Então, Exatamente. isso é outra estratégia, né? A gente pode ter que usar as duas em determinadas situações. Então, assim, o fracionamento é para quando eu como, por exemplo, muita gordura. Mas se eu passar, né, e comer ainda mais, vamos supor que eu vá num rodízio, por exemplo, eu realmente exagere, aí eu vou precisar também fazer um adicional de insulina para a gordura, né? Esse adicional vai ser baseado na quantidade de carboidrato, na quantidade de insulina que eu vou aplicar para o carboidrato. Então, isso é interessante a gente ver também, a gente entender que às vezes, mesmo que você fracionar, ela vai ficar estável e depois ela vai subir. Inclusive, mandaram no grupo que isso acontece, né, no nosso grupo do WhatsApp. E isso acontece por quê? Porque realmente depois, várias horas depois que você come, o seu fígado, né, ele vai ter estratégia ali para transformar esse excesso de proteína e esse excesso de gordura em carboidrato. Então ele vai converter proteínas e gorduras em glicose, né? Isso ele vai fazer ali através do metabolismo energético, né? Então tem vias ali que ele transforma uma coisa que está em excesso em outra, né? Nem sempre o excesso de gordura ele vai ser imediatamente estocado no tecido adiposo, na gordura. Então a gente tem que estar ciente disso, para quando a gente comer muita gordura, a gente também fazer um adicional, quando a gente comer muita proteína, comer 75 gramas de proteína, sabe? Fazer um adicional ali, eu sei que o meu adicional é 15% da dose da refeição, né? Então, assim, isso é o meu caso, né? Não tentem igual achando que vai dar certo. Mas se eu comer muita proteína, eu tenho que pegar a dose original para carboidrato e somar mais 15% dessa proteína, né? E aí, se eu vou fazer um fracionamento, eu tenho que fracionar essa dose com adicional incluso, né? Então, são coisas que a gente vai pegando com o tempo, mas que muitas vezes a pessoa não sabe, ela acha que não tem como, que é algo impossível de fazer, que você não consegue contar a pizza, por exemplo, mas dá certo sim, sabe? A gente tem que ter esse interesse, tem que ter procurar ajuda profissional, né, que a gente consegue aprender. É, com certeza. E também a gente tem que tomar cuidado com os molhos, massas e frituras. Principalmente a gente esquece que molho também pode ter açúcar, né? E aí a gente tem algumas dicas, né, quando a gente está comendo esses alimentos. Quando for comer massa, prefira integral ou as combinadas, principalmente essa, combinada com proteína e gordura. Gorduras boas para retardar aquela absorção de glicose. Né? A gente falou disso como acho que talvez algumas pessoas tenham interpretado como algo ruim. Ai, meu Deus, vai subir minha glicemia depois, vai retardar minha absorção, eu posso ter hipoglicemia. Não, isso pode ser uma coisa boa. Usa isso para evitar o seu pico glicêmico, né? Então, una uma massa com proteína e gordura boa. Sim, A gente tem que. no caso aí você ajusta a dose de insulina, né, não o que você está comendo, né? Exatamente.
Tem a dica do macarrão al dente, que ele tem menor índice glicêmico do que o macarrão muito cozido. Ter cuidado com os molhos à base de ketchup, barbecue, que eles podem ter açúcar adicionado, ter açúcar escondido, que nem tem algumas marcas de ketchup que tem muito pouco açúcar, mas tem outras que tem muito. Então, assim, às vezes você fala, ai meu Deus, eu fiz a contagem tão certa, mas esqueceu do ketchup que você colocou na sua batata, na massa, enfim. Sim, esse ponto que você falou do macarrão al dente é até legal a gente falar, né? Que às vezes o grau de cozimento das coisas vai impactar na velocidade em que aquilo é digerido. Então, quanto mais processado, mais cozido for um alimento, né, principalmente aqueles alimentos fontes de amido, né, que é um carboidrato complexo, mas que tem uma absorção super rápida, né, quanto mais cozido é isso, mais rápido, mais degradado vai estar a sua estrutura. Então, o calor ele vai degradar o amido, né? Então, o macarrão mais cozido, mais mole, derretendo, esse macarrão, se você comer ele puro, né, sem proteína, sem gordura, ele vai disparar a sua glicemia, mesmo que você aplique a dose certa, né? Então, é interessante a gente atentar a isso. Olha, esse alimento que eu tô que eu tô comendo, ele tá muito cozido, ele tá muito ou ele tá ao ponto, né? Isso pode fazer diferença. Por exemplo, banana caramelizada, né, que as pessoas comem de sobremesa. Às vezes a banana esquentada, né, a banana fervida, a banana da terra fervida, ela vai ter um índice glicêmico mais alto, né? E que eu não estou falando como se isso fosse proibido. Ah, se tem um índice glicêmico mais alto, eu tenho que não posso comer. Não, mas você tem que ver estratégias de compensar isso. Então, tá absorvendo mais rápido. Então, o que eu posso fazer para retardar, né? Às vezes colocar essa banana uma pasta de amendoim, às vezes comer uma fonte de proteína antes dessa banana, né? Uma perguntinha aqui. Sobre o controle de insulina em um paciente DM1 ou até mesmo DM2 que tenha realizado bariátrica bypass. Como seriam as primeiras abordagens? Uhum, sim. O paciente que faz bariátrica, ele sente muita saciedade, né? Então ele tem uma limitação também física ali da quantidade que ele pode comer, do volume. A gente tem que ajustar bem, né, a quantidade e volume das refeições dele, né? Também Forne- pode continuar, mas Fornecendo os nutrientes que ele precisa, né? Então, os nutrientes essenciais, e também observar a questão da insulina, né? Para ele não ter hipoglicemia, né? aí nesse caso a gente tem que fracionar a dose, fracionar Uhum. a mesma dose, porque ele vai ter uma digestão Muito retardada. lenta. É isso. Uhum. E na bomba de insulina, a gente costuma fazer o tal do bolos quadrado, que é o mesmo bolos que a gente usa quando o paciente está num evento. Não sei se você pegou essa parte da live, que quando o paciente está num evento, ele está num evento de festa, alguma coisa assim, e ele vai comer ao longo de horas. Então, em vez da gente colocar insulina imediatamente, né, aplicar a dose bolos de maneira imediata, a gente deixa a dose de insulina pingando ao longo do tempo, para acompanhar esse esvaziamento gástrico, essa absorção alimentar que vai ser mais lenta. É como ele tivesse, por exemplo, a gordura conjunto com o alimento o tempo todo, né? A gente precisa, o foco principal disso é evitar episódios de hipoglicemia. Então, assim, a gente tem que ter estratégia, realmente, são casos mais complexos, de fracionamento de dose, com a bomba de insulina, mudar o tempo de ação de insulina, deixar na bomba de insulina bolos quadrado, para quem usa essas bombas de insulina mais modernas, deixar o tempo de duração de insulina mais prolongado, principalmente para evitar essas crises de hipoglicemia, porque que são tão comuns até em Sim, pacientes que não têm diabetes se faz a cirurgia, a bariátrica. verdade, Ângela. E uma coisa também interessante, né? Você falou corretamente da gente manejar a insulina nesses casos, mas é interessante também a gente manejar o que a gente puder na alimentação, né? Então, é, no caso, quando o paciente é diabético, ele precisa aplicar insulina, no caso, né? Às vezes a gente mandar uma quantidade de insulina menor, então passar uma dieta mais low carb para a pessoa, né? Porque aí você vai precisar de menos insulina, né? Porque
Infelizmente, os carboidratos. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Essa demanda de insulina ela pode ser diminuída, né, nesse paciente que está com risco maior de hipoglicemia, né? Porque o carboidrato é o principal causador de um aumento da insulina, né? As proteínas e gorduras, elas vão precisar de menos insulina para ser metabolizado do que os carboidratos. Então, a gente diminuindo essa demanda de insulina através da dieta, a gente também consegue manejar melhor esse risco, sabe?